Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Primeiro eu quero agradecer muito ao nosso querido irmão Mário Filho. Ele é o tipo de inscrito, meu irmão, que fortalece e me honra com a sua presença aqui no canal, assim como muitos de vocês, a maioria de vocês. Como eu digo aqui, família, o mérito desse canal, se você gosta, se você acha que as informações aqui valem a pena, é graças aos próprios inscritos. Os vídeos são um reflexo da nossa própria comunidade. E o Mário Filho mandou uma dica aqui da Jovem Panos, né, que fez uma fake news. Família, existe um desespero para contra-atacar o Lula que não há motivo para isso. Isso não é coisa de cristão. Entrega na mão de Deus, fica atento, vigia, como o próprio Cristo disse, e as coisas vão acontecer. O Lula vai meter os pés pelas mãos, mais cedo ou mais tarde é só ficar de olho e nesse momento dar-nos as mãos, nos unirmos e protestar pelo que é certo, por pautas legais, pautas legítimas e que vão beneficiar todos nós. Se você fica na ânsia esperando, aí você comete esse erro aqui, ó. Saiu agora, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, a Jovem Panos, né, Jovem Pan, publicou isso aqui às 7 horas. O vídeo já pegou 182 mil visualizações, dizendo que o auxílio reclusão, o auxílio que é pago aos presos, foi para 1.754. Ou seja, supostamente mais de R$500, tá aqui, né? Você pode ver, auxílio reclusão aumenta mais de R$500. Então era uma pouca vergonha, porque se não pode aumentar o salário mínimo, né, o que prometeu, aí vai aumentar o dos presos, ninguém ia aceitar isso. E o Lula também não ia ser tão burro de fazer isso. Mas eles noticiaram isso aqui, foi um erro, todo mundo erra. Mas é o tipo de erro, meu irmão, que se você tiver um pouquinho de calma, se você for conferir, você não cai, como o nosso irmão aqui, uma simples pessoa como eu e você, né? Não tem nenhuma assessoria, nosso irmão Mário Filho mandou a dica, viu que estava errado e a gente já pode ter aqui, a gente já conferiu em outras fontes, família, e vamos falar aqui que aumentou sim o auxílio e não deveria nem ter isso. E eu vou explicar para vocês por quê, tá certo? Baseado em fatos, baseado na notícia real. Então o G1 não perde a oportunidade, já colocou aqui, é fake, né? Coloca inclusive hashtag é fake, que o governo Lula aumentou o auxílio reclusão para R$ 1.754,18 centavo, valor maior que o salário mínimo, né? O INSS informa que o benefício máximo é de um salário mínimo, né? R$ 1.302. Mensagens falsas citam teto recebido por beneficiários antes da prisão para confundir. Matéria muito recente de hoje, né? Essa matéria faz 3 horas que foi lançada. E antes de a gente seguir com ela, família, é importante a gente ter cuidado nesse momento, porque tudo que o Lula quer, o PT quer, é esse tipo de coisa acontecendo para ele censurar com legitimidade. Infelizmente, meus irmãos, os atos impensados dos nossos irmãos, né, que tem razão de não gostar do governo Lula, eu também não gosto. E vou ficar muito atento aqui esses próximos anos para fazer uma oposição verdadeira, real. E que a gente possa mudar algumas coisas. A gente conseguiu antes, por que não consegue agora? E antes era pior, família. O PT com maioria no Congresso, há 14 anos, na principal cadeira, ou seja, todo aparelhado o Estado, e mesmo assim, com fé em Deus, Deus na frente, a gente conseguiu mudar isso. Então vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, e é o que eu disse, espera que ele vai meter a mão pelos pés. Você já viu um cara que tem costume de fazer certas coisas de repente deixar? E você sabe do que eu estou falando. Então a matéria real é essa aqui, família, vamos lá. O auxílio reclusão é um benefício mensal pago aos dependentes de presos que estão em regime fechado. A família só tem direito ao auxílio se o preso tiver contribuído com o INSS nos últimos 24 meses. Isso aqui é um absurdo, porque eu pergunto a você, e o cara que morre? E o pai de família que perde a vida na mão desses caras, aí sempre trabalhou para ele mesmo, é um comerciante autônomo, um trabalhador autônomo, aí morre, não contribuiu, não recebe nada. E aí? Já o preso recebe, quer dizer, é um absurdo. Esse valor deveria ser pago à família que ele prejudicou. Eu até acho que o sistema todo deveria mudar. O preso não devia ficar lá sem fazer nada. O preso deveria ficar preso trabalhando, fazendo placa de carro, aprendendo uma profissão como carpintaria ou alvenaria. E as coisas que ele construísse lá dentro seriam vendidas por um preço muito baixo para o consumidor. E o valor do trabalho dele seria dado à família para restituir. Roubou um carro, vai pagar o valor do carro. E a pena era isso. Não era mais penar porque você aqui vai pegar 10 anos, 5 anos porque furtou
sei lá, uma moto. Não. Quanto é a moto que você furtou? Você destruiu ela? Não, ele só caiu. Qual foi o prejuízo que ele gerou? Ele gerou 3 mil reais de prejuízo. Pronto, a pena dele é essa. Ele vai trabalhar pra restituir o dobro. 3 mil pra restituir a pessoa que ele roubou e mais 3 mil pro Estado. Pronto, é isso. Era simples assim. Mas é óbvio que a galera do amor, né? Essa mesma galera que acha que o salário dos caras tem que aumentar, né? Galera do bem, não concorda com isso. Acha que eles têm que ficar lá tramando, se especializando no crime e depois ser solto na sociedade pior do que entrou, porque é isso que acontece. Então vamos lá, o valor máximo do auxílio reclusão é de um salário mínimo, que é de 1.302, até 2022 era de 1.212. Então um aumento absurdo também aqui, quase 100 reais, né? Que não tinha a mínima necessidade. Como eu disse, esse auxílio não deveria nem existir, era para ser exatamente como eu falei. Quem tem direito ao auxílio reclusão? O benefício é pago aos presos, a gente já falou isso aqui, né? E aí eles começam a falar como você pode pedir, quando o benefício começa a ser pago. É coisa que só interessa a galera do bem, né? Meus irmãos, é o seguinte, eu acredito que agora, nesse momento que a gente está passando, nós vamos ver muitas fontes de notícias, muitas informações dessas para nos confundir. Porque é assim que a esquerda trabalha. Acuse-os do que você é. Então essa história, olha, esse áudio aqui é de um coronel, olha, esse áudio aqui é de um ministro, olha, isso aqui é de fulano e tal. É tudo fake news. Vai vir muita fake news para tentar descredibilizar aqueles que estão despertos. Nós não estamos torcendo aqui contra o Lula, certo? Mas nós conhecemos quem é o cara. Ele já teve todas as chances de apresentar um bom trabalho e nunca apresentou. Muito pelo contrário. Se você começar a assistir o que o próprio Dr. Enéas mostrava como números em entrevista e as pessoas encantadas, nossa, o Brasil agora vai rumo ao segundo mundo, daqui a pouco é primeiro, o Brasil tá bem. E a dívida aumentando. E Enéas apontando, olha, o Brasil não tá bem não, a dívida tá aumentando. O que tá acontecendo é que nós estamos cada vez mais endividados. E o povo que nada, Enéas é fascista, Enéas é isso, Enéas é aquilo. E aí o tempo vai passando e chega a hora de pagar essa conta. Até esse momento, nós estávamos pagando essa conta. Mas agora entrou o cara que fez essa conta e quer fazer o quê? Endividar mais ainda o país. Porque esse benefício, esse aumento, você sabe quem paga, né, meu irmão? Não é o governo. Você vê algum dos políticos trabalhando, gerando alguma coisa com o suor deles? Vocês vê eles construindo praças? Você vê ele oferecendo algum produto que as pessoas queiram, ensinando alguma coisa? Não, eles estão lá na área o quê? Administrativa. Mais atrapalhando do que ajudando. Então se eles se metem a fazer dívida, se eles se metem a dar dinheiro, quem paga é o povo. E aí é uma coisa estranha, né, que eu mostrei no nosso outro vídeo, um policial falando, eu fiz questão de colocar isso, né, daquele chapeuzinho do Lula, que a mídia foi e defendeu, disse que não tinha nada a ver, que era uma fake news. Mas estranhamente ele recebeu em um lugar onde o próprio policial disse que se fosse um cidadão de bem, outro político, não teria saído vivo de lá. E o Lula foi lá e não só fez o comício, como ainda recebeu um chapeuzinho. E aí você vê o cara criando, né, regra, lei, justamente para essas pessoas que preferem, né, por livre e espontânea vontade, viver no crime. E aí, meu irmão, pergunta a você, é só coincidência? É nós que implicamos com o PT? Infelizmente, família, quando a gente faz os vídeos fazendo crítica, sempre tem gente, nossa, mas o cara começou agora, vocês já estão criticando. Não, o cara não começou agora. O cara tá há quase 2 décadas no poder, meu irmão. Se ele terminar esse mandato, serão 18 anos de PT. O que é que mudou no país? Só leis abusivas, destruição da moral, dos bons costumes, é só o que o PT trouxe, e endividamento, principalmente para a nação. Então não é sendo crítico, não é torcendo contra, é sendo realista, família. Olha o que é que os caras estão preocupados, em dar aumento, né, para as pessoas que por livre e espontânea vontade preferiram essa vida. Em vez de se preocupar com aquele cidadão que agora, né, tá pagando, começo de ano já começa pagando os maiores impostos que já se viu no Brasil. E é o que eu falei para vocês, isso só tende a aumentar. Quanto mais a gente abre mão das nossas empresas, quanto mais a gente deixa de investir na nossa própria indústria, é óbvio que a gente vai quebrando, a gente vai empobrecendo, família. Veja,
Se entregou portos, se entregou aeroportos, se entregou a Eletrobras, se entregou campos do pré-sal. Cadê o dinheiro? Nós vendemos também, que foi a mola principal que Enéas mais falou em sua vida, a Vale. Cadê o benefício dessas vendas? Cadê os lucros que afirmavam os liberais, que são pior do que os esquerdistas? Eles diziam que fazendo isso, entregando o patrimônio, deixando de ser patrão e virando empregado, nós iríamos rumo ao primeiro mundo. Porque eles lá fora sabem administrar e nós não. Somos incompetentes. Podemos trabalhar nas nossas empresas como empregados. Não é isso, a narrativa é essa. Então, abre o livre mercado para grandes grupos financeiros, que na verdade não tem livre mercado, eles são donos de tudo. E a gente enriquecer assim. O que Enéas disse, o que Adriano Benayon explicou no seu livro, a gente vê na prática todos os dias. O empobrecimento da nação, a quebra das nossas empresas, até aquelas que vieram de fora para cá. Você vê aí o rombo das Americanas, você viu a Ford e tantas que estão fechando as portas no Brasil. A verdade é que o governo Lula ele já começou sendo um desastre, família. Eu nunca vi tanta demissão, tantas empresas fechando assim que o cara assume. E isso é óbvio, família. Se a pessoa tá naquela, vou testar um pouquinho, vamos ver se as coisas melhoram, e um cara como o Lula assume, a autoestima, a boa vontade vai lá para baixo. Então, essas demissões que estão acontecendo, essas empresas que estão fechando, elas estão fazendo isso enquanto é tempo. E muito mais daquelas que ainda insistirem vai acontecer daqui para frente. Pode ter certeza disso. Todas essas coisas é conhecida por nós, que pesquisamos os donos do mundo, como o grande reset. A economia global ela vai colapsar. Isso é inevitável, família, porque como ela foi armada, ela precisa colapsar. Então, com isso, a pessoa diz, Davi, então eu presumo, pelo que você está falando, que não é culpa do PT, já que é uma coisa de fora. Exatamente. Não é o Lula, não é o Bolsonaro que ia fazer isso. O problema é que uma administração como o Lula, ela adianta isso. Se era para chegar daqui a 7, 8, 10 anos, o cara tem a capacidade e o dom de fazer agora. É isso que as pessoas não entendem, família. Que a bomba já foi armada, isso é há muito tempo, há muitas décadas. O sistema econômico foi armado para colapsar. Se os bancos criam dinheiro a partir do nada e tem mais dinheiro do que o mundo consegue pagar quando se endivida com eles, essa dívida só tende a aumentar e ela acontece com o mundo todo. E chega uma hora, família, que daria para comprar o mundo inteiro. Não tem nem o que vender devido às quantidades tão grandes de dinheiro. Então você vê que os preços, inclusive, acompanham isso. No mundo todo os preços sobem. No Brasil, claro, muito mais por questão também de má administração. Mas o fato é que no mundo todo os preços sobem. Você não vê nenhum país dizer, olha, isso aqui tá mais barato. Antigamente esse produto aqui, esse veículo, era 10, agora é 5. Isso não existe. No mundo todo, todas as coisas sobem o preço. Justamente por essa questão desses números serem cada vez maiores na mão desses banqueiros através das décadas. Então vai colapsar, família. E o problema do governo Lula é que isso vai ser adiantado em muitos anos aqui no Brasil. Né? Não é à toa que o Paulo Guedes já iniciou essa moeda única aqui no Mercosul e o Haddad está levando tudo para frente, inclusive o Real Digital. Os caras já estão avançando muito nesse aspecto. Então vão tirar a moeda da mão do cidadão, vai ser controle total, vocês não tenham dúvida, em cima do cidadão, que não terá mais o seu próprio suor, né, materializado ali em forma de nota. Vai estar em números que podem ser bloqueados. E o mal disso, família, depois a gente faz um vídeo, né, para falar dos detalhes e dar essa explicação, porque a verdade é essa, né? A gente sabe que o sistema é corrupto e cada vez passa mais e mais poder, permite que ele crie mais e mais mecanismos para nos ter na palma da mão. Enfim, família, é apertar os cintos porque vem muita coisa aí, tá aí, né? Aumentou de 1.200 para 1.300 o salário dos presidiários. Essa, com certeza, é uma das pautas principais do governo Lula, é a coisa que ele mais ama, né? E que ele acha mais importante para o país progredir, né? É dar mais dinheiro para aquele que deixou de trabalhar, para aquele que tirou a vida de um cidadão de bem e deixou a família ali passando fome, mas a família do presidiário tem que ser amparada. A do outro que perdeu a vida, não. Esse aí se vire. Quer dizer, o culpado é sempre aquele que falece. É triste, família, mas enfim, do Lula só podia vir isso mesmo. Fiquem todos com Deus, deixa aí o seu comentário, um abraço e a gente segue juntos. Fui!